Estão vendo a tela de apresentação já? Todo mundo pareado? Sim, sim. Sim, sim. Opa! Então vamos lá, vamos começar. Lembrando aí, talvez quem não tenha a oportunidade de ter visto a aula da terça-feira anterior, ela é uma continuação, né? Eu fiz uma primeira parte de introdução à parte de estatística descritiva e agora vou abordar uma ênfase um pouco maior nessa parte de estatística gráfica, né? E tentar explicar a relação das duas e o quão importantes são esses dois métodos para a gente visualizar os nossos dados. Ops. Bom, primeiramente vamos tentar entender o que é um gráfico, né? Então, assim, de uma forma bem direta, o gráfico é uma tentativa que a gente tem de expressar os nossos dados visualmente, de maneira diferente e que facilite a nossa compreensão. De uma forma mais técnica, o gráfico é uma representação geométrica de determinadas informações, né? Então, assim, ele nos ajuda a identificar padrões, a verificar resultados e comparar medidas, né? E ele pode ser utilizado de diversas formas em diferentes áreas de conhecimento. Em geral, alguns elementos gráficos vão fazer parte desses nossos, né, desses nossos gráficos, dessas nossas formas. O posicionamento dos nossos eixos, o tamanho e formato, seja pontos, barras, curvas, ou o que nós escolhermos para simbolizar os nossos dados graficamente, a textura, o ângulo e o comprimento também são muito importantes na hora de visualizar a mensagem que a gente quer passar. Em geral, quando a gente começa a falar sobre gráficos, a gente tem que tomar cuidado em como nós vamos passar essa mensagem, como nós queremos mostrar aqueles nossos gráficos. Então, em alguns aspectos, até antes de entrar mais a fundo em tipos diferentes de gráficos, né, e como eles funcionam, existem aspectos dos nossos elementos que podem atrapalhar essa nossa ideia que a gente quer passar graficamente. Então, assim, grossura e a cor das nossas linhas pode atrapalhar de determinada maneira. Algum texto desnecessário que não passa a informação que os nossos dados querem pode ser que distraia ou que polua realmente aquela área onde quer passar a nossa informação. Uma figura seja fora ou dentro do gráfico, alguma espécie de sombreamento. Em geral, componentes 3D mais atrapalham do que ajudam, até por serem muito complexos de colocar dentro de um gráfico. Em geral, o ornamento que nós colocamos nas tabelas e nos eixos, e mais alguns aspectos que a gente vai falar aí durante a apresentação. Em geral, gráficos vão ter alguns elementos assim meio por padrão. Em geral, um gráfico vai ter um título, né? Nós podemos observar. Em geral, esse gráfico vai ter uma legenda. E, em geral, esse gráfico vão ter fontes e o principal, né? Os números, representados por alguma forma, seja da forma geométrica ou como nós nos dispomos a implementar. Existem diversos, realmente, muitos tipos diferentes de gráficos. Aí eu vou tentar citar alguns que eu sei que são mais utilizados no mundo na área de análise de dados e de estatística. Apesar de que, assim, dizer que esses são os principais fica até difícil, porque existe realmente uma gama muito grande de dados. Mas nós podemos citar aí o gráfico de barras, gráfico de colunas, né? Gráfico de linhas, de setores, bastões, o gráfico de dispersão, inclusive muito importante na hora de a gente observar uma possível correlação, né, entre duas variáveis, o gráfico de caixa, o famoso box plot, o histograma, que é muito importante na hora de a gente observar o comportamento dos dados, né, a distribuição dos dados, o candlestick, que é um gráfico também mais recente que eu conheci ele, essa aplicação também muito utilizada na área de análise de ações, né, de variações de preço e tudo mais. Então vamos tentar minuciosamente explicar melhor alguns desses gráficos. Bom, primeiramente isso aqui é um exemplo do que é um gráfico de coluna. O gráfico de coluna nada mais é do que um gráfico de barra,
que usa as barras de uma forma horizontal, com comprimentos proporcionais para eu comparar categorias, né, entre as barras. Então, em geral, o meu eixo X, eu vou representar as diferentes categorias, nomes, países, cores, e o eixo Y, em geral, eu vou representar uma escala, o índice de alguma unidade de medida, peso, altura, quantidade. Aqui nós temos o gráfico de barra, né, que utiliza em si gráfico de barras retangulares, né, proporcional aos valores que ela representa. Ela tem uma ideia muito parecida com o gráfico de coluna. Em geral, é o formato, né, se elas vão estar dispostas de forma horizontal ou vertical. Mas, em geral, eles buscam o mesmo intuito, né? Só que a disposição dos eixos se inverte, né? Então, se um gráfico de colunas nós teríamos no eixo X, normalmente as categorias, no gráfico de barras nós teremos no eixo Y as categorias, e essa escala ou esses índices nós vamos ter no eixo X e não no eixo Y. Um exemplo prático do que seria um gráfico de linha, né? Em geral, o gráfico de linha ele é um tipo de gráfico que a gente quer exibir alguma informação condizente com uma série de pontos, né? E esses pontos, após estarem plotados, eles viram um segmento de reta. Deixa eu só interromper aqui um pouquinho para... Isso, bom, pode retornar. Bom, voltando ao raciocínio. Em geral, o gráfico de linha é um gráfico onde exibe informações a partir de uma série de pontos, e após a série de pontos ser plotado, ele se transforma num segmento de linha reta, né? Então nós temos realmente as retas mostrando esse comportamento. Ele é um gráfico muito utilizado, né? Ele é meio parecido com o gráfico de dispersão, né? A diferença realmente é a medição ordenada, por não ser apenas pontos, ela forma esse segmento de reta. Então, assim, em geral, ele é utilizado como comparação entre as diferentes categorias, ou para cada categoria que eu disponibilizar pode ter um diferente comportamento, que vai ser uma diferente reta. E aqui a gente vê aqui um exemplo prático de onde nós temos no eixo X os diferentes dias da semana e o eixo Y em uma escala específica, uma audiência, para o que seria, sei lá, diferentes emissoras de TV, por exemplo. Aqui vem uma categoria de gráfico que ultimamente até está meio controversa, né? Muitas pessoas não agradam muito. Que em geral são gráficos de setores. O gráfico de setores no Brasil ficou muito conhecido como um gráfico de torta ou gráfico de pizza, né? Em geral, ele vai ter esse formato circular, né? E ele vai utilizar da angulação para representar as porcentagens, né? Ele é meio controverso porque se você não informar em uma possível legenda para cada pedaço dele, para cada setor, exatamente aquela proporção que você quer mostrar, isso pode te confundir. Então, quando os valores são muito próximos, a confusão visual que ele mostra não deixa muito claro qual setor é maior que o outro, qual setor é menor que o outro, né? E isso sofre algum tipo de crítica, né? Mas ele é um gráfico muito utilizado, principalmente dentro de empresas, né? A galera na época, a galera que trabalha com BI, que quer mostrar algum indicador, adora utilizar esses indicadores em gráficos de setores. Aqui nós temos alguns exemplos de gráfico de dispersão, já exemplificando realmente, talvez seja a grande utilização dele, né? Em geral, o gráfico de dispersão ele vai ser utilizado por duas ou mais variáveis que vão ser organizadas no eixo X e no eixo Y, né? Ele nada mais é do que a ligação, né, a dispersão utilizando as coordenadas cartesianas para esses pontos. Então eu vou ter uma referência do eixo X daquela minha medida tomada naquele eixo e uma referência do eixo Y. Eu vou ligar esses pontos e vou definir aquela posição no gráfico a partir do cruzamento dessas duas medidas. A relação peso-altura ou o que for. E é esse comportamento de dados que vai nos mostrar, como nos exemplos a seguir,
se existe, a partir do comportamento dessa nuvem de pontos, alguma possível correlação, né? Visualmente, a gente já pode tentar enxergar isso. Aqui o histograma. O histograma também, em alguns casos, é conhecido como distribuição de frequência, né? Ele nada mais é do que essa representação dessas colunas, né, dessas barras, de dados normalmente já tabulados ou já dividido em algum tipo de classe, que é esse intervalo onde ele vai tomar cada barra. E, ou seja, essa base desse retângulo, todo esse retângulo vai representar em geral algum tipo de classe, né? E a altura do retângulo, que é do eixo x em relação ao eixo y, é que vai definir essa escala ou esse índice que você quer mostrar. Em geral, os histogramas eles servem muito para nos mostrar como estão distribuindo os nossos gráficos, como se comporta essa... Só um segundo. Opa, vamos voltar aqui. Bom, só recapitulando. Em geral, assim, o histograma vai nos mostrar a distribuição, como está distribuindo esses nossos dados, né? Se ele tem uma tendência a ter um valor muito extremo à direita, à esquerda, se esse pico no centro vai ser grande, vai ser pequeno, como vai funcionar essa nossa curva. Então, é um gráfico muito importante, principalmente para você ter uma visão macro da distribuição dos seus dados. E aqui, um dos gráficos que eu considero um dos mais importantes, principalmente quando você quer visualizar o... Pô, Gabriel, antes de você entrar nesse gráfico aí, que esse gráfico, mano, é muito da hora mesmo, só te perguntar, você tá gravando? Eu tô gravando. Perfeito, muito obrigado. Bom, tá. Retornando. Vamos agora falar do tal do gráfico de caixa, ou box plot, né? Ele é um gráfico que parece ser um pouco complexo de se analisar, mas a ideia dele é muito prática. Em geral, o diagrama de caixa, box plot, ou a melhor forma que você quer mostrar, ele tem como ideia nos mostrar a variação dos nossos dados. Para isso, ele tem esse formato de caixa. Para isso, ele nos mostra desde os extremos da caixa até os extremos da distribuição dos nossos dados. Se você ultrapassar esse extremo, você é considerado que aquele ponto muito distante ali da caixa é o famoso outlier, ou seja, o ponto fora da curva, um ponto que está realmente se distanciando dos seus outros dados. Então vamos tentar entender o que é cada parte dessa caixa. Em geral, nós teremos dentro do miolo da caixa um risco, que ele pode estar mais próximo do início, mais próximo do fim, pode estar centralizado no meio, que vai representar o nosso segundo quartil. Lembram da aula passada? O segundo quartil nada mais é do que a nossa mediana. Esse ponto vai representar que 50% dos nossos dados vão estar para cima e 50% dos nossos dados vão estar para baixo. O começo da caixa nada mais é do que o nosso primeiro quartil. Para quem se lembra da aula passada, o primeiro quartil representa os primeiros 25% dos nossos dados. O fim da caixa vai representar o nosso terceiro quartil, ou seja, os primeiros 75% dos nossos dados. E aí vem a questão do ponto fim da caixa e ponto início da caixa. Em geral, vou exemplificar agora melhor nessa outra imagem. Em geral, esse meu ponto fim e ponto máximo da caixa, ele vai ser utilizado, ele vai ser representado pelo meu valor extremo, o meu maior valor, né, o valor de máximo e o meu valor de mínimo, dado que você não fuja muito da minha distância interquartílica. O que é minha distância interquartílica? É esse interquartile range. Para quem lembra da aula passada, a gente nomeou. Nada mais. Bom, Gabriel, uma pergunta sobre isso. Então, esse gráfico aí, ele tem uma cauda inclinada para a esquerda. Não, ele tem uma cauda para a esquerda, ele é inclinado para a direita. Esse específico, essa imagem, você quer dizer? Esse mesmo. Não, esse daí que você tá mostrando. Esse, na verdade, ele só está tentando representar os pontos assim, específicos, né? Mas ele pode ter qualquer tipo de comportamento. Inclusive, daqui a pouco até vou mostrar essa alteração no gráfico, quando você tem um valor muito disperso. Mas esse específico, ele é só representativo. Ele não demonstra um comportamento geral do gráfico, sabe?
Tá, legal. Então, assim, só recapitulando a aula anterior, essa diferença entre o meu começo e fim da caixa, ela também é chamada de distância interquartílica, que seria a diferença entre o meu primeiro quartil e o meu terceiro quartil. Ali, aquela área da caixa vai representar uma área de 50% dos nossos dados. Em geral, é considerado um outlier se essa equaçãozinha que você tem aqui embaixo, o primeiro quartil menos 1,5 vezes essa distância, vai ser a representação fim do extremo da minha caixa. Se o dado for menor do que isso, ele é considerado, para aquela distribuição de dados, para aquele boxplot, um outlier. Como você tem a mesma coisa do outro lado. Então você vai ter uma representação da caixa de terceiro quartil mais 1,5 vezes essa distância interquartílica, vai dar o seu extremo da caixa. Se esse valor for muito maior do que isso, aquele é considerado um valor extremo. Mas o ponto em questão é o seguinte, não necessariamente essa representação dos dois extremos da caixa vão ser representados por essa condição de distância. Se o seu valor máximo ou valor mínimo for menor do que essa condição de distância, os extremos da caixa vão ser representados por esses valores. Então, por exemplo, se o meu valor mínimo nessa distribuição não for menor do que essa equaçãozinha, eu vou representar o meu extremo da caixa, quando minha cauda estiver para o lado esquerdo, como esse ponto. Mesma coisa para o lado direito. Se você tiver um valor que não alcança essa equação, você vai representar esse seu risco extremo da caixa como esse valor específico. Então vamos lá para o Google Colab, aliás, o Jupyter Colab, para dar uma olhada nisso aqui. Bom, não sei para quem eu utilizei esses exemplos aqui na aula anterior, mas eu vou reaproveitar eles para fazer essa demonstração do boxplot, até por estarmos utilizando aqui no ambiente R, e ser uma coisa muito simples você gerar esse tipo de gráfico. Então deixa eu dar Ctrl mais aqui. Vocês estão observando já a planilha? Tudo certo? Sim, sim. Okay. Bom, eu vou apenas gerar esse quadrante aqui. Vou colocar aqui uma hashtagzinha e fazer com que essas funções se tornem comentários. E eu vou reaproveitar esses dados dessa lista aqui, que já estão carregados já. Eu vou gerar um boxplot. Olha que dificuldade de gerar um boxplot, não é? É só fazer isso aqui. E eu vou gerar uma funçãozinha. Bom, vamos primeiro dar uma olhada no boxplot, que eu já mostro a outra função. Olha só que gráfico perfeito. Está tudo alinhado aqui, está bonito. Nós temos aqui a mediana passando exatamente na metade dos dados. Nós temos os extremos batendo visualmente, né? Em relação aos dados, os números que a gente tem na nossa lista. Mas a gente pode observar isso também em outras estatísticas. Opa, vamos aqui. Se eu der summary e chamar essa minha lista, ele vai me dar uma série de estatísticas que nós nomeamos lá anteriormente como os nossos índices de dispersão, né? Então ele vai dar o meu mediano, os meus quartis, meu valor máximo, mínimo. Cabe uma pergunta. Esse gráfico, eu não sei também, por isso que eu tô te perguntando. Tipo, ele é feito para interpretar, tipo assim, é que ele tá em pé, né? O certo era ele tá deitado ou não? Dá para interpretar ele em pé também? Tipo, qualquer lado que ele tiver. Sim. Em relação a ele estar em pé ou deitado, é a mesma coisa que o gráfico de barras e colunas. O que vai mudar são os eixos. Aqui o meu eixo Y, que representa os meus índices, né? Minha medida, o meu valor, ele vai estar no eixo X e então, a representatividade dele vai ser, acho que, mínima. Se eu não me engano, tem um comando simples no R, só não me lembro exatamente agora, que eu colocaria dentro da minha função e inverteria o gráfico, entendeu? Entendi. Mas, assim, independentemente do que você quiser demonstrar. Sim. Horizontalmente ou verticalmente, não influencia na interpretação. Então aqui, eu dei essa função summary e ele me deu aqui o meu valor de mínimo, o meu primeiro quartil, minha mediana, a minha média, né? E terceiro quartil, e o meu valor máximo. Perfeito, condizente com o que nós estamos observando atualmente. Vamos fazer a mesma coisa para aquela segunda listinha
que até a aula passada eu representei como se fosse um erro de digitação, nada mais é do que estar digitando lá os valores e acabou colocando o 1 em cima na frente do 9, perdão. Então vamos ver basicamente o que vai acontecer com o meu boxplot. Então vou colocar aqui essa lista. Summary aqui. Bom, olha como visualmente já mudou o nosso boxplot. Aquele 19 que passou com um simples erro de digitação já puxou um outlier lá para cima. Então você vê toda a caixa exprimida lá embaixo, mantendo o padrão, como a gente pode ver nas estatísticas. O nosso mínimo continua, o nosso primeiro quartil continua, a nossa mediana continua, a nossa média já tem um pequeno deslocamento ali, o nosso terceiro quartil continua, mas o nosso valor máximo ele sobe e é representado visualmente pelo pontinho lá em cima. Então é isso que nós conseguimos observar pelo boxplot, o quão distribuídos são nossos dados. Visualmente, se existe ou não esse outlier nos seus dados, você vai observar. Se são muito outliers, você vai ter uma noção do impacto que ele está tendo nos seus dados. Então, em geral, é utilizado para isso. Eu, assim, considero um gráfico muito importante, mas conforme vocês forem pegando prática na análise dos dados, vocês vão chegando às suas próprias conclusões. Mas, em geral, para observar o quanto estão distribuindo os seus dados, talvez esse seja o melhor gráfico possível. Retornando aqui a apresentação. Retornou para os slides? Alguém pode me dar um feedback? Retornou para os slides? Sim, retornou. Aqui o gráfico Candlestick. Candlestick realmente de castiçal, né? Seria o castiçal, né, da vela ali. Seria talvez uma tradução ali mais fidedigna. Foi um gráfico que eu conheci há pouco tempo, na verdade. E ele tem essa aplicação em geral mais na área de ações, né, de precificação. Então, em geral, ele segue 3 elementos para esse tipo de gráfico. Ele representa os períodos, né, que no caso ali no nosso eixo X, você tem um determinado período que é representado pelos dias. Ele pode ser representado, sei lá, pelo dia, mês, semana, ano, hora, minuto, que seja. Você tem os formatos. Se vocês observarem aqui visualmente, cada quadradinho, cada retângulozinho desse lembra talvez um pouco um boxplotzinho, né? Sem os extremos, mas ele lembra. Você tem uma reta saindo nos extremos, você tem a caixa do retângulo, né? Então, só recapitulando, ele tem os períodos, ele tem os formatos, que o formato dele em si vai te dar uma mensagem diferente. Então, em geral, esse formato vai representar algumas coisas ali que você quer precificar, ou que você quer mostrar o quão está variando aquele preço naquele determinado período de tempo, né? Você tem ali no nosso eixo X determinados valores, que provavelmente sejam os índices, mas ele vai ter, a partir do formato, essa diferente significatividade, se o preço aumentou, se o preço diminuiu, né? E a cor que talvez provavelmente represente, aí no caso ele representa como verde e vermelho, e ele vai te representar ali se aquilo foi uma baixa, se aquele preço subiu ou não. Mas em geral só um overview, porque eu achei interessante esse gráfico. Talvez o pessoal aí que está no mundo das ações aí já tenha maior familiaridade e me corrija em relação a alguma coisa desse gráfico ao fim da apresentação. Mas depois de falar de alguns tipos de gráfico, eu considero que é importante também nós falarmos um pouco sobre tabelas, porque por mais que ela tenha uns formatos mais comuns e represente visualmente melhor os dados, ela também é uma forma gráfica de nós observarmos esses gráficos, seja eles em conjuntos ou não. Mas em geral, o que é uma tabela? De uma forma mais assim formal, a tabela nada mais é do que uma representação matricial em relação a linhas e colunas e em relação à aplicação que eu quero dar para aqueles dados. Então nós teremos assim tabelas unidimensionais, quando nós referimos aqueles dados
em geral, com uma variável só. Nós teremos tabelas bidimensionais, com possível cruzamento entre duas variáveis, o que eu acho que é mais comum vermos no dia a dia. E nós teremos outros tipos de tabela, inclusive um tipo de tabela específico na área de estatística, para você observar o comportamento dos dados, que eu acho que, em geral, que todo mundo vai ver ela mais a fundo e como fazer ela, que são as tabelas de frequência, na disciplina de estatística da professora Deise, ou seja, lá quem vai dar essa disciplina. Bom, em geral, uma tabela se resume a título, corpo e fonte, né? Como nos gráficos, nós também teremos um título descrevendo ou tentando passar a mensagem do que é aquele gráfico, nós também teremos um título para determinada tabela. Então ela informa o conteúdo do corpo da tabela, de maneira completa, concisa, indicando a natureza do fato estudado. O corpo sim vai ser a nossa definição, né, de representação matricial. Ele vai estar baseado em linhas e colunas, e aí que a nossa representação dos nossos dados vai se encontrar. E a fonte? Em geral vai ficar ali no rodapé do lado, mostrando de onde veio aqueles dados. Aqui é um exemplo de uma tabela unidimensional, né? A variação de preços das bolsas no mundo. Nasdaq, Londres, Tóquio, Paris. Então, em geral, essa tabela unidimensional ela realmente vai representar uma variável só. Aqui é a tabela bidimensional. Alguns chamam tabela de dupla entrada. Aqui é um exemplo, um exercício prático da estatística. Mas, em geral, ela cruza informações de duas variáveis. Aqui, no caso, ela está definindo as variáveis y e v. A variável v, em geral, é essa representatividade de capital interior ou outro. Então, ou seja, distribuição de proporções em relação ao total geral das variáveis. Provavelmente seja uma proporção de alunos, né, do ensino fundamental, médio e superior, representado pela variável y, cruzado com a localidade deles. Na variável v, capital, interior, outra seria algum outro aspecto que eles se encontram fora do país ou alguma coisa desse tipo. Em geral, tabela bidimensional é mais comum, né? Principalmente para nós entendermos e analisarmos melhor nossos dados. Aqui é um exemplo do que eu disse das tabelas de frequência, né? Em geral, a tabela de frequência ela busca sumarizar as nossas informações e nos mostrar a frequência relativa e a frequência acumulada de determinada variável. Então, nós temos aqui as divisões das classes, nós temos a frequência com que aquele determinado evento acontece e a frequência relativa, ou seja, a porcentagem em relação aos meus dados totais do que aquele determinado evento está acontecendo. Nós temos também aqui frequência absoluta direita e a frequência acumulada. Nada mais é do que o acumulado conforme eu for observando uma somatória dessas minhas classes, desses meus eventos, né? Aqui eu queria entrar num tópico que eu achei muito interessante passar para vocês, pelo menos para terem uma noção, né? Em 1983, o Edward Rolf Tufte, ele traz um artigo, que agora eu não me lembro exatamente o nome, mas ele traz a definição da razão dado tinta, ou Data Ink Ratio. Em geral, nessas nossas visualizações gráficas, em geral, nessas nossas visualizações gráficas, a gente tem que sempre ter em mente o objetivo de mostrar o mais fidedignamente possível a mensagem que nós queremos, né? E descrever aqueles dados, né? Em geral, muitas pessoas têm algum tipo de dificuldade ou utilizam de alguns artifícios, às vezes, até para mudar um pouco a mensagem que aqueles dados querem. Então, o Edward Tufte, ele pensa em uma conta, nada mais é do que uma razão entre... Aqui ele utiliza o termo tinta, mas seria os recursos gráficos, né? Que a gente utiliza no nosso gráfico para realmente descrever aqueles dados, dividido pelo total de recurso gráfico que a gente utiliza. É uma razão simples, que não é uma questão muito matemática, mas é uma proporção visual para você analisar aquele gráfico e entender, poxa, esse gráfico está utilizando muito elemento que realmente não faz sentido ou não acrescenta, né, na mensagem final que eu quero passar. Aqui é um exemplo bem claro da diferença dessas razões, ou seja, visualmente a gente já consegue entender qual é o gráfico que teria uma maior razão, né,
um maior Data Inc. Ratio. Então, basicamente, o gráfico... Gabriel, desculpa, essa parte para mim não estou entendendo muito bem. Você poderia explicar de novo, por favor? Tá, vou tentar repassar de uma forma mais clara. Vamos lá. Esse artigo do Edward Tufte, ele tenta mostrar como mensagem que a relação de tudo que a gente coloca nos nossos elementos gráficos para realmente dar a mensagem final, é importante que você foque nisso. Então, muitas vezes, você procura dar uma floreada naquele seu gráfico e foge um pouco do objetivo final ou atrapalha de alguma maneira na visualização. Então, ele quer mostrar com essa razão matemática, que não é uma coisa muito matemática, é algo mais visual, que quanto mais objetivo for o seu gráfico, melhor, para não fugir de alguns determinados aspectos. Esses elementos são aqueles mesmos elementos que eu passei nos primeiros slides lá, que eu acho, não sei se você estava na apresentação, mas eu posso voltar um pouquinho neles. Não, tranquilo. Tá? Pode tocar aí, mano. São alguns elementos de algumas estruturas, como gráficos 3D, alguma ornamentação nos eixos, que pode realmente atrapalhar Vinícius, a mensagem. Ele perguntou o seguinte, ele perguntou se ele fica poluído esteticamente, né? Seria isso, tipo, por isso que serve essa fórmula, né? Exatamente. Esteticamente poluído e atrapalhando a sua mensagem final. Então ali, quer ver, por exemplo, aí ele dá uma questão da razão, quanto maior a razão, melhor, né? Ou seja, quanto mais elementos gráficos você utilizar propriamente para passar a sua mensagem, não para florear o gráfico, melhor essa sua representação gráfica. Aqui é um exemplo simples, né? Então, se você olhar esse primeiro gráfico aqui à esquerda, até fica difícil, demora um pouco para você identificar a mensagem que ele quer passar, mas em geral é um gráfico de barras, onde ele tem no eixo X alguns alimentos e o título dele explica, são as calorias, né? Seria a soma das calorias para cada 100 gramas daquele alimento. No meu gráfico à direita, fica muito claro a quantidade de calorias seria batata frita, né? French fries, batata chips, bacon, pizza, chili dog, acho que seria chili, ou uma variação desse tipo. Mas ele faz essa comparação como alguns elementos gráficos utilizados no gráfico à esquerda até dificulta a mensagem que você quer passar. Então ele elimina a linha das barras, ele tira esses traços amarelos, ele tira o fundo branco, você tem uma repetição, por exemplo, do título com o título do eixo Y, isso é mudado, você tem ali Entra muito na questão do Data Visualization e Data Analytics, né? Isso, mais Data Visualization mesmo, assim, né? Você tem ali, por exemplo, ele tirou ali o título do eixo X, né? Ele teve uma questão de cor, ou seja, as cores das categorias só representavam um determinado produto, ela não tinha uma interação visual muito legal. No gráfico à direita, provavelmente, ele queria passar uma mensagem em relação ao bacon, então ele mudou apenas a cor do retângulo do bacon, da categoria bacon, né? Para realmente ressaltar aquela barra. Talvez se fosse uma comparação, onde eu queria mostrar que o bacon não é menos calórico, talvez, que a batata frita, de algum tipo de batata, ou que ele é mais calórico que a pizza. Mas veja como ele ficou mais objetivo, com menos elementos. Então, essa razão em si é algo para você observar e entender. Que quanto mais prático for a sua visualização gráfica, melhor você vai estar transmitindo aquela ideia. O mesmo autor, o Edward Tufte, ele traz uma ideia parecida no mesmo artigo, que eu não me lembrei alguns slides atrás, mas é esse livro, The Visual Display of Quantitative Information, né? Ele definiu um termo que é o lie factor, ou fator mentira, fator de mentira. Em geral, esse lie factor é um valor, também uma razão, que descreve a relação entre o tamanho do efeito mostrado graficamente e o tamanho do efeito mostrado nos dados. Por definição, talvez fique um pouco confuso, como ficou inicialmente quando eu tentei passar a ideia anterior. Mas quando vocês verem o exemplo, vai ficar mais prático. Em geral, o que ele quer dizer? O tamanho da minha representação gráfica tem que ser proporcional à tamanha disparidade entre os meus dados. Ou seja, se eu estou mostrando que a minha categoria é o dobro da outra,
e eu quiser representar aquilo de forma de uma barra, a minha barra tem que ser exatamente o dobro da outra. Então, essa mensagem visual tem que ser completamente fidedigna. Então, ele traz aqui uma outra uma definição mais recente, né, do artigo do Craven, que é o tamanho de um efeito mostrado em um gráfico dividido pelo tamanho real do efeito nos dados, nos quais o gráfico se baseia. Aqui eu trago, em geral, o que seria, né, o fator em si, e uma definição do próprio Tufte, já mais recente, em 1991. Representação dos números, medida fisicamente na superfície do próprio gráfico, deve ser diretamente proporcional às quantidades representadas. Né? Então eu tenho o meu fator mentira, né, o meu lie factor, nada mais é do que uma razão entre o tamanho do efeito que eu mostro no gráfico, dividido pelo tamanho real do efeito nos meus dados. Ah, mas como que eu vou medir esse tamanho do efeito? Eu vou pegar o meu último valor representado, menos o meu primeiro valor, e dividir pelo meu primeiro valor. Isso vai me dar uma porcentagem de diferença na comparação que eu quis mostrar. Mas no exemplo vai ficar muito mais claro dessa forma. Primeiro eu vou tentar explicar mais ou menos o que é o exemplo. Ele nada mais é do que mostra a redução, no sentido dos doutores familiares. Né? Era uma prática muito grande, muito antiga, né? Nos Estados Unidos você ter doutores tinham um papel talvez mais público, de atender as famílias, né? E aí ele mostra como foi diminuindo essa porcentagem de profissionais que foram migrando desse hábito, né? Dessa atividade, e foram para a iniciativa privada. O que ele quer mostrar com isso? Ele quer mostrar que a proporção das imagens que representam, né? Que é a figurinha dos doutores, ela é desproporcional à real proporção de mudança através do tempo. Então nós temos aqui, em 1964, 27% dos doutores praticavam esse tipo de atividade. Em 1975 caiu para 16% e em 1990 caiu para 12%. Essa diferença proporcional foi uma diminuição de 125%. Realmente, é algo, em menos de 30 anos, você ter uma redução tão grande dessa. Só que visivelmente, principalmente baseado no quadrante dos pixels dessas figuras, ela não é fidedigna. Porque visivelmente você vê uma redução de quase 400%, 379%. Então, essa comparação, ela fica assim, pouco fidedigna. Se você quer fazer uma representação que não é nem o dobro, né, de decaimento da outra, mas a sua imagem tem uma proporção muito maior. Talvez seja algum tipo de tendenciosidade que você colocar no seu gráfico, talvez não seja proporcional, mas é algo que ele pede que você se atente a isso, né? Aqui nós temos só uma relação entre os dados. Aqui são em relação aos pixels, né? Onde ele chega aqui, eles são 379% em proporção diferentes de uma figura até a outra. E os reais dados, que houve uma diminuição de 125%. Nessa comparação entre aqui, o meu 3.79 representaria a minha informação aplicada, ou seja, a minha informação gráfica, a minha informação visual. E embaixo seria aquela informação em relação aos dados. Ou seja, essa proporção é quase 3 vezes maior. E o que ele tenta passar nessa ideia de lie factor? Ele tenta passar nada mais é que, se você tiver uma proporção maior do que 1, muito maior do que 2, é um indicativo muito grande que você está sendo tendencioso com esse gráfico. Você está passando uma imagem distorcida. Então ele se preocupa em relação a isso. O que os seus dados estão dizendo, você tem que saber representar aquilo graficamente, seja até na mesma proporção. É muito comum, até agora em época de eleição, nós vermos determinado partido querer fazer uma representação gráfica, não sei, um índice de aprovação do seu candidato, e visualmente você vê talvez uma barra, você vê um gráfico que está sendo tendencioso, entendeu? Ele não está sendo fidedigno à real diferença que os dados mostram. Isso é muito comum, se tornou uma prática comum, mas isso não é correto. E ele traz esse termo, né, lie factor, como uma mensagem para quem trabalhar
com esse tipo de informação, com esse tipo de representação gráfica, se atenta a isso, né? As proporções em relação à mensagem que você quer passar para o público final. Então era isso, galera. Essa foi a aula de hoje. Foi um pouco mais curta do que a anterior. Eu não trouxe um exercício específico para a aula de hoje, até porque eu já tinha passado os dados anteriores, mas eu posso passar eles novamente, e a proposta seria utilizar os dados anteriores, né, dos exercícios, para vocês plotarem alguns gráficos, explorarem algumas visualizações, de acordo com a linguagem de programação que vocês preferirem, com o software que vocês preferirem. Mas é isso, galera. Muito obrigado. Estou aberto a dúvidas. Legal, Gabriel. Antes só de finalizar, né, lembrar de mandar o formulário, né, e a lista de presença. Você tem acesso? Eu pego. Opa, tenho sim, vou mandar já. Perfeito. Enquanto isso, né, se alguém tiver alguma dúvida, pode ir falando aí. Gabriel, aquele seu último slide, a tendência ali, quando você faz a comparação, é ser próximo de zero, certo? Esse slide aqui? Isso. Na verdade, a tendência aqui é ser mais próximo de 1 possível, né? Ou seja, se... Vamos supor que eu tenho 100 mil pixels e que a minha porcentagem foi realmente 100%. Eu tenho que mostrar que a proporção da diferença dos meus dados e a proporção da diferença das minhas figuras é igual. Então, o mais fidedigno possível seria os valores já das ratios aqui serem iguais e eu ter o mais próximo de 1 possível. 1%, né, no caso, não zero, né? Seria um resultado final, né? Então aqui ele tem uma proporção de quase 3 vezes mais do que vezes mais, os dados. Não, perfeito. É algo muito grande, assim, né? Você já observa um tipo de... É uma disparidade, né? Muito... Isso, exatamente. Uma coisa que... Desculpa, pode falar. Não, era só isso mesmo. Uma coisa que eles fazem muito também é, por exemplo, né? Tem um gráfico, sei lá, porcentagem é, sei lá, 97%. E outra 96%, né? Aí eles dão um zoom, né, bem grande nesses dados, pra, tipo, é diferença de 1%, mas aí quando se dá muito zoom, a diferença tipo, parece, sei lá, grotesca, né? Tipo, exatamente. Eles manipulam essa escala, que é que matematicamente não é errado, você está manipulando a proporção de um eixo, né? Mas ela é toda voltada para a mensagem que você quer passar. Ao mesmo tempo que eles podem aumentar, né, essa proporção visualmente, manipulando a escala, eles podem diminuir também, mostrar que determinado candidato não está assim tão, né, longe do outro. É toda uma questão de escala gráfica, mas que visualmente você tem uma interpretação diferente, entendeu? Exatamente. Perfeito. Bom, já mandei o relatório, né? Aí se alguém tiver mais uma dúvida, pode perguntar. Gabriel, o que é recomendado quando a gente tem um outlier? Bom, primeiramente, é recomendado você entender o que é aquele outlier. Se ele é uma simples erro de digitação, de alguma planilha, se ele é alguma posição diferente da vírgula. Eu acho assim, o outlier está aí para ser investigado primeiramente. Estatisticamente falando, você não ignora o outliner, porque você tem sempre o dado maior e o dado menor. Você sempre trabalha com aquela faixa de dados onde você tem os dados mais ou menos parecidos, né? Então, depende do seu objetivo. Então, assim, muita gente me pergunta sobre isso por causa esse hype de machine learning. Machine learning, inteligência artificial. Então, você quer treinar modelos. Quando o objetivo realmente é treinar modelos com aquele padrão, talvez não seja interessante você treinar um modelo com determinados picos, né? Eu vou ter um valor muito grande. Ao mesmo tempo, pode ser interessante. Por quê? Fidedignamente, aqueles dados podem sim representar. Aquele modelo pode estar sendo treinado com o quê? O comportamento de determinado grupo de consumidores. Então, você tem um supermercado. E o que é comum? É comum a pessoa comprar 1, 2, 3 maços de macarrão, 1, 2 pacotes de arroz, mas você pode ter registrado que em alguns dias, em alguns momentos, uma pessoa comprou 10 pacotes de arroz. É estranho? É estranho. Aquilo vai ser um valor extremo? Aquilo vai ser um valor extremo, mas aquilo pode acontecer. Essa pessoa pode ser uma pessoa jurídica, ela pode estar representando alguma entidade, ou ela pode simplesmente ser uma pessoa que decidiu fazer alguma coisa. Mas você vai ter esse comportamento nos seus dados. Cabe a você entender o porquê daquilo, se aquilo é simplesmente um acaso, aquilo é um erro.
Então, assim, investigar os outliers é o primeiro passo. Simplesmente eliminar eles vai depender muito do objetivo que você quer aqueles dados. Talvez é simplesmente para treinar um modelo e você entende que aquilo não vai afetar o comportamento, tudo bem. Mas, em geral, investigue. Investigue de forma gráfica, né? De forma descritiva, entendeu? Exemplo muito legal que aconteceu que eu estava, né, fazendo isso e deu um outlier, né? Aí o que aconteceu? Qual que era o outlier? Primeiro eu investiguei o porquê, né? Por exemplo, eu estava na tabela de idade, tá bom? E lá tinha uma idade tipo menos 26. Aí você olha e fala, mano, peraí, como que alguém nasceu de novo, tá ligado? Voltou pra barriga da mãe, entendeu? Tipo, não faz sentido. Então, nesse caso, por exemplo, o que eu fiz? Eu retirei o outlier, né? O Gabriel perguntou o que fazer, né? Então, eu retirei ele por quê? Porque eu tenho certeza que aquele outlier foi por erro de digitação, certo? E eu troquei o outlier que eu removi pela média, né? Que era 45 anos. Então, essa é uma coisa que eu fiz ali, mas você tem que primeiro investigar, né? Agora, por exemplo, outro caso que o Gabriel falou, né? Tipo, às vezes acontece, mano. Tipo assim, você vai fazer uma pesquisa, a idade lá deu 60 anos, né? Tipo assim, a média é 45, mas tem um cara que 60 anos que, sei lá, fez um curso seu. Mano, pode ser verdade, entendeu? Então, nesse caso, ou você, né, você analisa lá, depende se for uma grande quantidade de dados, às vezes não faz nem diferença, mas às vezes você pode até eliminar um outlier para tentar dar uma avaliação mais fidedigna, né, que o Gabriel estava falando, mas basicamente é isso, é realmente analisar o porquê daquele dado, né? Exatamente. Alguém mais alguma dúvida, alguma pergunta, curiosidade, crítica?